Olá, começa agora mais um programa Destaques e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará proporcionou um encontro de artesãos e compradores do que é produzido em todo o estado em uma rodada de negócios. Diferente de outras rodadas de negócios, a promovida pelo Sebrae Ceará e especializada em artesanato tem os produtos na palma da mão dos compradores. Aqui a gente está trazendo 70 grupos de artesanato do nosso estado, né? Que aí você conta com todas as tipologias que a gente tem, barro, palha, bordados, né, luminárias. E aí aqui o comprador, o lojista, tem contato diretamente com o produto, né? O evento permite que os compradores façam uma viagem por todo o Ceará sem sair de Fortaleza. Em um único corredor, muitos estandes e várias histórias. Representantes de várias cidades. Aqui, por exemplo, o Meruoca trouxe os seus artesãos que trabalham com a fibra de carnaúba. Desse outro lado, as pessoas do litoral e também da Serra de Baturité. Os representantes do Cariri trouxeram os calçados feitos de couro. Esses aqui, por exemplo, são do Crato. A oportunidade de você estar numa rodada de negócio onde você faz um produto e você não tem para quem vender, digamos assim. Mas aí você faz essa ponte. O Sebrae une esse comprador que quer comprar um produto com você que fabrica. Então você tem essa oportunidade de fazer essa negociação numa rodada de negócio. Eu sou muito grato ao Sebrae por essas oportunidades. Daqui também a gente, além de fazer o negócio na feira, tem o pós-feira. Então, depois da feira, um cliente entra em contato e fica aquele cliente permanente. Aqui a gente tem várias oportunidades de fazer esse tipo de rodada de negócio, como também já fizemos no Cariri, e são clientes que estão com a gente até hoje. A Cearte, que tem papel importante na divulgação do artesanato cearense no Brasil e no mundo, também é uma parceira da rodada de negócios. Todo ano nós estamos aqui nesse evento, da rodada de negócios, para também como compradores dos nossos artesãos e trazendo para nossas lojas Cearte o que eles têm de melhor a oferecer. Ana Luísa trabalha com os artesãos de Aracati, no litoral leste. Segundo ela, a rodada impulsiona negócios que têm grande impacto nas comunidades onde as expositoras moram. Eles passam um ano já aguardando, eles trazem novas coleções, é uma evolução do trabalho e eles preparam isso, toda essa coleção nova da rodada para esses clientes que vêm também em busca de novidades. Então é uma evolução e essencial, porque essa comercialização precisa ser dinamizada. O público que analisa os produtos também veio de longe. Levou na bagagem estoque, qualidade, beleza e deixou o resultado e contatos. Nós temos lojistas aqui de todas as partes do Brasil. Temos lojistas do Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, São Paulo. E aí eles estão aqui conhecendo o nosso artesanato, né? E aí a gente consegue agregar e fazer com que eles comercializem mais. Indústrias dos municípios de Pacajus e Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, estão reutilizando água da rede de esgoto doméstico depois de tratada e purificada para processos produtivos. Isso tem acontecido graças a estações de tratamento instaladas recentemente na região. As duas estações ficam nessa indústria têxtil em Pacajus, a 50 quilômetros de Fortaleza. O alcance delas, no entanto, tem chegado a outros municípios, como Horizonte. Isso porque, enquanto uma das estações filtra e purifica o esgoto gerado pelos horizontinos, a outra trata as águas de resíduos produzidas por empresas em Pacajus. Ambas finalizam o ciclo com a água limpa, pronta para o reuso, em processos industriais ou devolvida ao meio ambiente pelo rio Pacuti. É um passo importantíssimo do ponto de vista ambiental, assim como do ponto de vista de governança, de ser uma iniciativa conjunta entre a Vicunha e a CAGES, com o apoio do BNB e com a bênção, vamos dizer assim, do governo do Ceará. A nova infraestrutura já está funcionando, mas só agora foi inaugurada. Ela compõe a VSA, uma sociedade de propósito específico, nome dado à empresa criada com finalidade única para uma ação ou projeto. Nesse caso, a empresa é resultado da parceria entre a responsável pela obra e a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Esse novo negócio, ele certamente trará dividendos para a CAGES, dividendos esses que a gente pode utilizar dentro da concessão pública de melhoria do abastecimento de água e esgotamento sanitário para os municípios dentro dos contratos de programas que nós temos firmados. Então, é uma solução alternativa de conseguir mais recurso, né, dentro de um negócio
com a indústria dentro de uma alternativa privada, trazendo recurso para se utilizar dentro de uma solução pública. As obras estão estimadas em 60 milhões de reais. Desse montante, 40 milhões foram custeados por meio de financiamento pelo Banco do Nordeste. A inauguração aqui em Pacajus é apenas uma das iniciativas recentes em que a ação do poder público é fundamental para impulsionar a iniciativa privada no Ceará. Nós também temos projeto com energia, ou seja, para geração de energia. Nós temos projeto de reuso lá para o Porto do Pecém, no caso específico com a Utilitas. Nós temos uma PPP para dessalinização, com contrato firmado com a parceria privada com a Águas de Fortaleza. Nós temos ainda a PPP de esgoto que lançamos recente, o ano passado, e que está já em andamento. Ou seja, alguns no sentido de trazer soluções para o abastecimento de água e esgotamento sanitário dentro do escopo dos contratos de programa da CAGES com os municípios, como é o caso da PPP e da dessalinização. Outros, na tentativa de buscar eficiência, como esse que a gente está fazendo de energia, ou seja, para ter energia mais barata, para diminuir custo e buscar eficiência operacional dentro da empresa. E outros também de novos negócios, para ter novas receitas, novos dividendos, que é o caso aqui da VSA, em parceria com a Vicunha, e o caso da Utilitas, que vai trabalhar água industrial, água de reuso lá no Pecém. A cerimônia de lançamento foi acompanhada pelo governador do Ceará, Eumano de Freitas. Além dele, empresários, executivos, secretários de Estado e outros políticos prestigiaram o momento. O presidente do Conselho de Administração da Vicunha e da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, destaca que as estações e a unidade resolvem um problema antigo na região. A gente vai diminuir a demanda de água de manancial, a gente vai reutilizar água do esgoto doméstico nas fábricas e vai tratar toda a região, toda a parte de resíduos industriais da região e jogar ela mais limpa no efluente. E nesta última quarta-feira, dia 8, o Banco Central anunciou uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, fixando em 10,50% ao ano, o nível mais baixo desde dezembro de 2021, quando alcançou 9,25%. A decisão do Comitê de Política Monetária marca o 7º corte consecutivo desde o início do ciclo de alívio da Selic, iniciado em agosto do ano passado. Para fazer uma análise desse cenário, eu converso com o Vitor Ari, especialista em investimentos. Vitor, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a quem está escutando também. É isso aí. Vitor, falando sobre esse cenário agora, com essa redução, o que a gente pode esperar daqui para frente? Tá, eu acho que até dar um pouco de um passo para trás aqui, e antes de pensar no qual que é o impacto dessa decisão, a gente até discutir um pouco sobre a decisão em si, até porque ela acabou sendo um tanto quanto confusa, e o fato dela ter sido confusa, ela ela abre um leque de diversos cenários que a gente pode pensar daqui para frente. Ela não traça um cenário muito claro, e sim abre um leque de cenários. Então, até para dar um passo para trás, a gente pensar no papel do Banco Central, no que tange a política monetária, que é justamente de ancorar ali a questão da inflação. Quando você pensa em ancorar a inflação, muito mais do que pensar na inflação corrente, inflação que está acontecendo no momento, o papel do Banco Central ali, é de ancorar as expectativas futuras de inflação que vão fazer com que elas acabem acontecendo. E um dos pontos que o Banco Central tem que utilizar ali para conseguir ancorar é ter credibilidade. Ele precisa ter credibilidade quando ele faz um comunicado, por isso que as atas do Copom são tão importantes, mais importantes muitas vezes do que o próprio número que é divulgado, é a ata que é divulgada para embasar essa decisão e dar ali alguns cenários para frente e alguns guidances, Então, o Banco Central vinha utilizando um sistema de guidance. O que é o sistema de guidance? É quando ele já anuncia o que ele vai fazer no próximo ou nas próximas reuniões ali dos comitês. Então, ele vinha sempre adotando, desde que começou esse cenário de corte,
que iam acontecer novos cortes de magnitude de 0,5%, né, de meio ponto percentual. E aí, no último comitê, ele tinha feito já uma mudança no comunicado, que era tirar o plural, né? Ou seja, em vez de falar de novos cortes de 0,5%, ele falou de mais um corte de 0,5%. Então, quando você chegou até o momento, né, que antecipava essa reunião agora mais recente, você tinha alguns cenários onde, por um lado, você tem inflação controlada, então você podia esperar que ele ia continuar esse corte de magnitude de 0,5%. Por outro lado, você teve toda uma discussão em torno da questão fiscal, né, de uma preocupação com o descontrole fiscal, com a preocupação das metas fiscais que foram implementadas e do arcabouço, e o próprio presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, por mais que ele escreveu na ata que ia fazer o corte de 0,5%, no FMI ele fez um comunicado não oficial, né, ele falando sobre, ele deixou aberturas e deixou a entender que ia frear um pouco esses cortes e poderia dar um corte de uma magnitude menor. O fato de ele ter feito 2 comunicados divergentes trouxe muita dúvida para o mercado. E a gente começou a ver a curva de juros inclinando bastante, ficando bem alta ali nos vértices mais longos. A gente começou a ver impactos ali na bolsa, caindo, no dólar, subindo. Então a gente começou a ver diversos impactos ali, mostrando essa difusão, né, de informações. E quando ele vem agora, né, quando o Comitê de Política Monetária vem agora e de fato descumpre o que tinha sido colocado no guidance passado e dá um corte de 0,25, né, em vez de meio, você traz um pouco dessa quebra de credibilidade. Principalmente no cenário atual, onde o mandato do Roberto Campos Neto está se encerrando, né? Daqui a pouco você vai ter um novo presidente do Banco Central indicado ali pelo presidente Lula. Esse novo presidente, essa nova diretoria, a gente ainda não sabe exatamente quem vai ser, né, e como que vai ser o comportamento. Então, isso traz um pouco mais dúvida ainda, né? Isso traz mais dúvida ainda para esse cenário. E eu acho que quando a gente olha para a posição do Roberto Campos Neto, né, que com certeza está nessa cadeira, não é fácil, mas você tinha que equilibrar ali uma balança, onde por um lado, se você cortasse os 0,5%, né, e não 0,25%, você tira um pouco da flexibilidade do que ele pode fazer nas próximas reuniões. Se ele corta o 0,25%, dá mais flexibilidade para ele, dá um pouco mais de tranquilidade dele ganhar mais tempo ali de olhar esse horizonte fiscal, esse horizonte de curva de juros, de expectativas, para tomar uma decisão. Por outro lado, né, no outro lado da balança, você tem essa questão da credibilidade. E a gente, assim, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele acabou, o comitê ali pecou, né, de forma geral, por optar por esse lado de perder um pouco a credibilidade. Então, eles não seguiram o guidance e deram um corte menor, e isso já teve reflexos diretos ali nos mercados, né? Então, a gente já consegue ver dólar subindo em torno de 1% ali, inclusive ontem, bolsa caindo em torno de 1%, a gente viu a inclinação da curva de juros, onde você tem os vértices mais curtos da curva subindo em torno de 1%, os vértices mais longos subindo mais de 2%, então você tem uma inclinação da curva de juros. E mais uma coisa que não ficou clara ok, você mudou o ritmo de corte, mas você ainda não sabe e não tem um consenso de qual que vai ser a Selic terminal, né? Ele mudou o ritmo de corte, mas ninguém sabe aonde que vai terminar. Isso ainda também não ficou claro, por isso que eu acho que esse vai ser um dos pontos principais abordados na ata do Copom, que vai ser divulgado na próxima semana, para tentar trazer essa ancoragem e essa credibilidade de volta. Esse comunicado da próxima semana vai ser muito importante para justamente tentar restabelecer essa credibilidade, para embasar o porquê da decisão e tentar traçar um cenário, né, de visibilidade daqui para frente. Então, eu quis fazer esse preâmbulo ali, né, da pergunta que você fez, de qual que é o impacto. Por que eu quis fazer esse preâmbulo? Né? Que, como eu falei, se você criou um grande cenário de incerteza, né, e até trazendo uma redução da credibilidade ali da política monetária, isso traz cenários muito difusos, né? Então a gente ainda não sabe como que vai ser Selic terminal. Então quando você olha para os mercados de risco, né, bolsa, fundos imobiliários, né, quando você olha para esses mercados de multimercados, você esperando um horizonte de juros mais alto por mais tempo, ou não sabendo quanto que ele vai ficar
quanto tempo ele vai permanecer mais alto. Você tira um pouco do incentivo, né, do investidor de tomar esse risco e alocar ali na bolsa. Você ainda mantém um pouco do incentivo do investidor ficar aplicado em juros, né, que é a grande questão do Brasil, né, que a gente sempre vê a grande maioria dos investidores ali com uma alocação bem mais alta ali em juros. Então isso também traz um impacto para o resultado das companhias, né? Se os juros ficam mais altos por mais tempo, isso pressiona o resultado das empresas, isso prejudica ali o resultado das empresas, deixa elas um pouco mais apertadas, né? E que, apesar de que isso acontece, mas a gente até, de forma positiva, está tendo ali bons resultados, né? Que estão sendo divulgados agora do trimestre passado. Mas esse cenário ele não está muito claro, né? Esse cenário ele não está muito claro, é por isso que mais do que nunca, né? Quando você não tem um cenário claro, você tem dois fatores. Isso gera muita oportunidade, né? Então, quando o mercado está quando a economia está indo muito bem, está tudo muito bom, os ativos tendem a ir bem, mas você começa a ter dificuldade de encontrar boas oportunidades de investimento. Quando você tem esses momentos mais difíceis e de menos clareza, isso de fato gera muita oportunidade. Você consegue, por exemplo, comprar empresas na bolsa com valores mais descontados, você consegue tomar ali papéis de crédito privado com taxas de juros melhores, só que por outro lado, nesse momento é que conta a seletividade, né? Nesse momento é que é importante estar bem assessorado, você tem um time ali de gestão, um time de assessoria, alguém que possa analisar ali todos os pontos, ponderar ali todos os riscos para tomar uma decisão de investimento. E nesse caso, Vitor, a gente fala com relação à questão da poupança, né? Como é que está sendo atualmente esse olhar voltado para a poupança? Ainda é vantagem, não é mais vantagem? Como é que está sendo isso? Eu vou dar uma opinião um pouco mais direta aqui, né? Mas aqui acho que em nenhum momento acaba sendo vantagem, principalmente quando você tem tantas opções, né? Em um mercado hoje tão mais democrático do que foi há 10, 15, 20 anos atrás. Então hoje, mesmo o pequeno investidor tem tanto acesso a diversos produtos de investimento, nem falando aqui, por exemplo, o cara essa pessoa, né, mais conservadora, que realmente aquele ali é uma poupança, né, aquele é o recurso que ela, de repente, é uma reserva de emergência, que ela vai precisar para alguma coisa, ou é um recurso que está guardando ali para uma aposentadoria, ou um recurso que está guardando ali para uma sucessão, né, para que possa vir passar para os filhos. Independente de qual seja o objetivo, você tem um leque de opções hoje, né, que você consegue tomar ali, inclusive com baixo risco, né, que vão conseguir remunerar muito melhor do que a poupança, né? Por uma questão de cultura, por uma questão muitas vezes de desinformação, a gente ainda vê o brasileiro com uma alocação muito expressiva ali na poupança, mas eu acho que a gente está num caminho, né, de aumentar essa participação da população no mercado financeiro, não é no mercado de investimentos. Se você pegar os próprios títulos públicos federais ali, quando você vai para o Tesouro Direto, isso dá a oportunidade, né, das pessoas alocarem com risco federal, né, ou seja, sem nem correr um risco de bolsa ou um risco de crédito. Enfim, você tomando um risco federal, você já consegue fazer investimentos muito melhores do que você estaria ali na poupança. E para aquele que realmente quer adentrar ali no mercado de capitais, quer tomar um pouco mais de risco, aí nem se fala, né? Você tem uma diversa gama de fundos de investimentos, você tem, né, diversas plataformas que dão acesso a esses mercados, né, diversas corretoras e bancos que conseguem dar acesso ao mercado, diversos times de assessoria que conseguem também auxiliar e trazer educação financeira para essas pessoas começarem a conhecer e também explorar ali o mercado. Então, hoje, na minha opinião, não faz sentido nenhum você ficar ali na poupança com dinheiro quase que parado, né, quando você tem tantas outras opções. Tá joia, Vitor. Pois obrigada aí pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E a gente fala agora sobre a maternidade e os cuidados com a saúde das mães. E você sabia que até 80% das gestantes sofrem ou vão sofrer com dores nas costas durante a gravidez? O desconforto em um momento tão delicado afeta ainda mais o bem-estar e a qualidade de vida das mamães. Sobre esse assunto eu converso com a doutora ortopedista e traumatologista Gabriela Cristina. Obrigada pela sua presença. Olá, Laine, obrigada pelo convite. E é isso mesmo que você falou, até 80% das mães vão sofrer com dor lombar durante a gestação.
e não só durante a gestação, às vezes essa dor ela se estende aí para além do período gestacional. Doutora, falando sobre esse momento da gestação, né? Existe um desequilíbrio, digamos assim, no momento que a mulher tá gestando essa vida, né? Ela pode ir mais para frente que vai o corpo? Como é que é a movimentação do corpo quando ela está com esse... É um peso a mais, assim, é um peso a mais, não deixa de ser, né? Uma vida, né? Que está carregando, enfim, uma, duas, enfim. Como é que isso se dá no corpo humano, no corpo dessa mãe, essas modificações? Ela pode se desequilibrar, ela pode ter mais risco de queda? Então, como a gente tem uma mudança do centro gravitacional para mais para frente, né? O que tende a acontecer com a coluna é existe um desequilíbrio muscular. Além disso, a gente tem também a acomodação da bacia para receber essa vida, né? Para receber esse bebê. Então, acaba acontecendo um desequilíbrio muscular da coluna lombar e um alongamento daqueles ligamentos da bacia. E tudo isso vai gerar dor. Por isso, tanta dor durante a gestação. Eu brinco com as minhas pacientes que a dor é maior pela abertura da pelve do que pelo desequilíbrio muscular em si. E aí, nesse sentido, quais são, digamos, o que dá para aliviar, né? Calçados mais confortáveis, a questão da dormida também, a postura, o que a gente tem aí que possa auxiliar nesse momento? Então, o tratamento ele tem que começar sempre com a prevenção. O tratamento da dor lombar é principalmente a prevenção. Então, estou pensando em engravidar, né? A gente sabe que a dor lombar ela vai acontecer principalmente ali no terceiro trimestre, quando a gente já tem um volume abdominal, né? A barriga já está grandona, o bebê já está prestes a sair. Então, a dor ela costuma aumentar no terceiro trimestre. Então, se prepare para essa gestação, né? Faça fisioterapia, fortaleça a musculatura lombar, fortaleça a musculatura abdominal. A fisioterapia pélvica, ela também é muito importante, justamente para acomodar, para trabalhar a acomodação da bacia durante a gestação, durante o parto. Ah, doutora, me atrasei, não me planejei, não fazia nenhum tipo de atividade. Entre com a fisioterapia, com o fortalecimento muscular. E realmente, se for uma crise de dor, fazer alguma medicação mais simples, que a gente possa usar na gestante. Usar sempre o mais confortável, o colchão que é mais confortável. Geralmente as gestantes elas não conseguem dormir de bruços, nem de barriga para cima, né? Então, o ideal é que durma de lado, com um travesseiro entre as pernas, os joelhos dobrados, ali realmente abraçando algum travesseiro, alguma coisa assim, para ter uma posição mais confortável. E sempre que possível, associar exercícios de fortalecimento muscular, para fortalecer a musculatura abdominal, para fortalecer a musculatura da coluna lombar e também a musculatura pélvica. Da mãe que ela já tem uma vida sedentária, né? E ela se descobre mãe, né? Essa gravidinha que está aí, ela pode fazer exercício físico logo de imediato? O que é melhor recomendado nesse momento? A gente vê muitas mulheres já fazendo, né, crossfit, academia, que já faziam antes, elas continuam fazendo quando estão gestantes, né? E lembrando aqui que não é doença, pelo contrário, é saúde, né? Mas, de toda forma, tem que ter um controle, né? Um cuidado aí mais especial, né? Com quedas, pesos, o que a senhora indica? Primeiro a gente tem que ter uma avaliação do obstetra, né? Saber do obstetra se aquela gestante ela tem algum fator de risco que impeça ela de fazer determinados exercícios físicos, de pegar algum peso a mais, de fazer alguma carga. Mas, em geral, eu digo para minhas gravidinhas, vai continuar fazendo a sua atividade, mas vai pegar um peso mais leve, vai trabalhar mesmo o fortalecimento. Se você já faz uma atividade física, você vai continuar com ela. Se você não faz, vai começar. E a gente sempre tem que começar devagar. Se você já faz aquela atividade, você vai continuar com ela, sempre com a orientação do obstetra, porque às vezes são umas questões obstétricas que vão contraindicar o exercício ali de maior impacto. Se você tem essa contraindicação de fazer um exercício de maior impacto, vai para uma hidroginástica, vai para um pilates, vai para um RPG, coisas que são que trabalham com menos impacto, mas ainda assim fortalecem a musculatura e aliviam a dor.
Eu ia lhe perguntar justamente isso aí, no caso da hidroginástica e do RPG e do Pilates, né? São muito indicados, né? Quais são esses benefícios dessas atividades em especial, não só para as gravidinhas, mas também para depois, né? Quando a gente, depois que tem o nosso neném também, a gente se cuidar. Como cirurgiã de coluna, eu sou fã do Pilates, porque o Pilates é um exercício de baixo impacto, então muita gente tem um preconceito, eu vou dizer assim, o Pilates é para paciente idoso. Não é assim. Pilates, hidroginástica, eles trabalham muito o fortalecimento muscular. E para a saúde da coluna e para a saúde das demais articulações, o fortalecimento muscular é a chave para ter uma saúde osteomuscular. Então, eu super recomendo Pilates, RPG, hidroginástica. Se você não é aquela pessoa que gosta da musculação, porque tem muita gente, a gente não dá para a gente omitir esse fato. Tem gente que não gosta da academia, de ir para a musculação. E eu, por exemplo, me encontrei no Pilates. Faço Pilates, entendeu? E aí, musculatura fortalecida, saúde osteomuscular em dia. Doutora, a senhora falou com relação à questão do nosso, quando a gente está grávida, né, a gente tem uma modificação no eixo. Como é que se dá isso, né? Todas as grávidas têm isso também? Como é que, na prática, como é que se dá isso no corpo da grávida? No corpo da grávida, a gente vai ter um aumento da lordose, né? A lordose é aquela curva fisiológica que a gente tem na parte lombar baixa. E aí tem uma tendência de que esse centro de gravidade ele vá um pouco mais para frente. Nada que vá alterar o equilíbrio, mas existe sim essa mudança no centro de gravidade. Nesse caso, ele volta assim que essa mãe tem um nenê, ou demora um tempinho para poder se ajustar tudo, assim como os hormônios também? Como os hormônios, porque assim, o que acontece é que com a gravidez existe uma laxidão, um aumento da proxidão ligamentar. Então, conforme esses hormônios vão caindo, né, a gente vai voltando a saúde, como é que eu vou explicar? Voltando ali a saúde ligamentar, não que eles sejam doentes, mas eles vão diminuir aquela elasticidade e o meu centro de gravidade ele vai tendendo a voltar, tá? O centro de gravidade, ele é muito variável, então tem pacientes que fisiologicamente vão ter um centro de gravidade mais para frente, porque tem uma barriguinha, tem gente que vai ter o centro de gravidade um pouco mais para trás, porque tem uma lordose lombar um pouco menor. Então, isso vai depender de cada paciente. Às vezes a gente volta já de imediato, a gente tem aquelas gestantes que terminou a gravidez, nem parece que estava grávida, né? E tem aquelas gestantes que terminam a gravidez, ainda ficam com aquela barriguinha residual, demora um pouco a diminuir esse volume abdominal, e aí vai depender de cada mãe. O que não pode faltar, que eu quero que fique desse recado que eu tenho para dar para as mamães, não deixem de se exercitar. E na hora de segurar a criança no colo, cuidado. Porque tem muita mãe que vai se abaixar para pegar a criança no colo e faz o quê? Flexão do tronco, vai lá para frente pegar a criança. Tenta se agachar primeiro. Porque quando você se agacha, você protege a coluna e diminui o risco de lesão dessa coluna lombar. E ainda tem o fortalecimento depois que elas começam a andar, né? Que é quando começam a andar, tem que estar curvada assim praticamente o dia inteiro, porque elas não sossegam, né? Não sossegam, é correndo atrás da criança. Então tem que estar com a academia em dia. Pega a criança, leva na academia também, entra aí, bota a criança enquanto a criança está na creche, na escola, tenta fazer algum exercício ou fazer o exercício em casa de uma maneira orientada, né? Às vezes falar, tem fisioterapeuta que orienta, a gente já consegue ter algumas sessões aí online de pilates. Então, é importante manter esse fortalecimento aí. E lembrando, né, doutora, quando a gente está indo cuidar da gente, a gente está cuidando deles também, né? Porque a gente precisa estar bem, né? Para poder cuidar deles também. Exatamente. Tá, joia, doutora. Pois muito obrigada pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, um beijo a todos e feliz Dia das Mães, né? Para todas nós, muito obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
E no dia 18 de maio acontece o encontro Harmonização Além da Estética. O evento pretende movimentar a comunidade acadêmica e conscientizar sobre a sociedade, sobre essa estética como transformação social e o ganho de qualidade de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade social e com doenças como paralisia cerebral, por exemplo. Para falar mais sobre esse projeto e essa ação, eu conversei com Lívia Lisboa, uma das coordenadoras. Lívia, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço sempre o convite, fico muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho desse projeto, falar um pouquinho do workshop, que é uma novidade que a gente está trazendo, né? Nosso projeto vai fazer 1 ano em junho, então a gente tem essa dificuldade de doações e toda essa questão realmente social, que a gente ainda não tem nenhum apoio, então nós somos meio sozinhos. E aí uma das ideias foi, por que não montaremos um workshop, né, com palestrantes, para mostrar a nossa vivência, para até explicar para outros profissionais como é que a gente faz as aplicações, alguns casos. E foi a ideia do workshop para o dia 18 de maio. Lívia, e pensando nesse workshop, para quem se destina, quem é que pode participar? Se as inscrições também já estão abertas. Pronto, todos os profissionais que fazem o uso da toxina botulínica podem participar. Tem os cirurgiões dentistas, os biomédicos, os farmacêuticos, os médicos, todos que estão realmente aptos para fazer as aplicações. E também a gente está abrindo para os graduandos, né? Para os estudantes, até para conseguir ter esse olhar diferente. As pessoas têm muito essa visão do Botox somente com o olhar estético e a gente tem esse olhar mais funcional, onde a gente consegue trazer para o paciente mais qualidade de vida. Então, para esses alunos, a gente também está abrindo e vamos também dar o certificado, que é uma coisa muito importante para eles, né? Eles têm essas horas complementares na parte da graduação, então eles sempre precisam desses certificados. Lívia, com relação à utilização da toxina botulínica, né, que vocês utilizam para essas questões também. Conta um pouco de como é que foi pensado isso, né? Em que momento foi utilizado isso? Já era utilizado antes? A gente, como você falou, a gente acredita muito leigamente, né, que o Botox seria só para a toxina, no caso, né? Seria só para preenchimento, né, de rugas, linha de expressão, enfim. Mas é mais além do que isso, né? Assim, na verdade, o uso da toxina, ela já é feito, já faz alguns anos, certo? Porém, o uso da estética, ela veio, assim, de uma forma muito mais massificada e aí globalizada. E aí as pessoas esqueceram um pouquinho de pensar que ela pode sim atuar em outras partes do organismo, como são as glândulas, né? Então a gente pode sim colocar nas glândulas, né, tanto as sudoríparas como as sebáceas e como as salivares, que é o nosso foco. E aí, como esses pacientes, ele tem aquela salivação excessiva, aquela baba contínua, que muitas vezes pode gerar uma pneumonia ou até mesmo desconforto social, então a gente faz essas aplicações, lembrando que no nosso projeto a gente tem o uso do ultrassom, então a gente pensa nas variações anatômicas, então muitas vezes as glândulas elas ficam localizadas de maneira diferente em cada indivíduo, e aí no uso do ultrassom a gente consegue fazer toda guiada, então os nossos resultados, eles têm sido muito bem vistos. Os pacientes têm nos dado o retorno também em relação a essas aplicações. Então, a gente está muito contente, né, com tudo que a gente está conseguindo e trazendo melhorias para essas crianças e adultos. A gente falou no comecinho com relação à paralisia cerebral, né? Mas também quais são os outros casos em que isso também pode ser aplicado? Vamos lá. Algumas síndromes, né? Autismo, Parkinson, né, os pacientes de Parkinson. Então, todas essas pessoas que têm essa parte de salivação, que ele não consegue fazer esse controle. Down também? Down também, síndrome de Down também. Então, assim, a gente consegue realmente atender todas essas classes dessa salivação excessiva. Uma pessoa que teve AVC também pode ser beneficiada? Também sim. Todas as pessoas realmente que têm essa necessidade, a gente consegue fazer esse atendimento. Pessoas com paralisia facial, né? A gente tem aquelas pessoas que têm aquela paralisia hemifacial, então ela tem todo aquele relaxamento. Pessoas com espasmos, que muitas vezes já tem aquela cegueira funcional, de tanto fazer aquele espasmo, ele não consegue mais muitas vezes trabalhar. Então a gente consegue com a aplicação da toxina fazer relaxar essa musculatura e em 4, 5 dias ele já consegue voltar para o trabalho. Então, assim, realmente a gente consegue trazer essa melhoria para o paciente.
E no caso, como é que é o acompanhamento que vocês fazem, além da aplicação, né? Vocês fazem um acompanhamento antes, tem uma equipe multidisciplinar que acompanha essa pessoa? Vamos lá, nós somos 14, né? Somos 14 mãos. Nós fazemos os atendimentos de 4 em 4 meses. Realmente a toxina botulínica, ela não perdura por muito tempo, ela realmente dura em torno de 4 a 6 meses. Porém, quando a gente tem um olhar estético, a gente pode ficar com a ruguinha por uns 2 meses, mas esses pacientes não têm condição de ficar 2 meses a mais com aquela salivação. Então, a gente marca esses pacientes de 4 em 4 meses. Eles são acompanhados por nós, então temos pacientes que já estão na 3ª aplicação, a gente vai fazer quase 1 ano de projeto. Então, a gente sempre faz esse acompanhamento, né? Tanto indo, eu estava até falando com você um pouquinho antes, a gente foi solicitado um mês passado para a gente ir no Valdemar, né, do hospital. Realmente era uma paciente acamada, que não tinha a menor condição de sair no nível hospitalar, e nós fomos até o Valdemar para fazer essas aplicações. Então, a partir de agora, essa paciente também passa a ser vista com um projeto, e a gente faz todo esse acompanhamento. Além de dentistas, que está na equipe, nós também temos enfermeira. E aí, nesse caso, é visível a melhora desse paciente, né? A partir do momento que é feita a aplicação da toxina? Sim, é visível. Vai depender, por exemplo, da salivação, eles usam muitos paninhos, né? E aí as mães sempre falam, não, eles usam 20 paninhos, 10 paninhos por dia. Então, a gente consegue fazer essa mensurar, diminuindo essa questão de parar de ficar limpando a boca do paciente. Já nos casos de paralisia, de espasmo, a gente já vê realmente é visível, é na hora. Inclusive, a gente tem um caso que é um dos casos mais delicados que a gente teve. Ela era uma paciente que ela tinha um espasmo muito grande, ela tinha uma abertura de boca, e nessa abertura de boca ela ficava por alguns segundos. E ela tinha isso de quase 15 em 15 minutos, então essa criança não dormia, essa criança não tinha nenhum tipo de qualidade de vida. E a exposição a doenças também, né? Exatamente, ela é paralisia cerebral, e aí nós trouxemos ela para o projeto, a gente conseguiu relaxar essa musculatura, hoje em dia a mãe já diz que ela consegue dormir, tem uns espasmos, mas de bem menos, 2 vezes ao dia, então numa coisa que era de 15 em 15 minutos a gente conseguiu para 2 vezes ao dia. Então, a gente consegue realmente, e além disso, a gente tem um olhar também de artigo científico, a parte científica. Então, nós estamos arquivando todos esses casos, estamos fazendo escrita, fazendo protocolos também para esse mundo também. Quem quiser, quem puder ajudar, a gente quer mais é que todo mundo se ajude. Agora, é algo que vocês trouxeram para cá inédito, como é que tem sido a utilização da toxina para essa questão? No Brasil como um todo, no mundo, como é que tem sido essa abordagem? A abordagem ela era muito pequena, né? Assim, infelizmente, alguns profissionais faziam, a maioria das vezes era a parte neurológica, mas ele não era tão massificado. E quando nós tivemos a ideia, a doutora Eide Bitu, que teve o sonho, ele disse, vamos fazer o bem. E aí eu falei, tá, e como é que é? Porque a toxina não é um recurso barato. E ela disse, amiga, eu tenho 2 toxinas, você pode dar 2? Eu disse, posso. Então, a gente já tem 4 pacientes. Então, foi dessa forma que a gente começou, e aí os outros profissionais foram se interessando, nossos alunos, nossos ex-alunos, e aí foi chegando às nossas mãos, e que a gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente está caminhando e está conseguindo levar o bem para esses pacientes. E vocês têm uma unidade de atendimento, de acolhimento dessas pessoas? Nós temos o nosso consultório, a nossa clínica, eu sou sócia da doutora Eide, então a gente tem o nosso consultório no BS e a gente está fazendo os atendimentos lá. Lógico, a gente tem o olhar da gente querer ir para um lugar maior, enfim. Mas, por enquanto, está dando certo ali. A gente atende em média de 10 a 12 pacientes por mês. Então, a gente está conseguindo se organizar no nosso espaço. E para quem está assistindo, que se interessou, quer saber mais informações, participar, se doar ou doar também, né, fazer parte desse movimento, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que é possível essa pessoa ajudar? Será muito bem-vindo, a gente sempre precisa de mãos. Então, assim, a forma que a gente pode é realmente pelos canais de Instagram ou o nosso WhatsApp. Você pode ajudar de qualquer forma, qualquer valor, é o que eu digo. Às vezes, R$5 pra gente é um valor bem-vindo, até porque é o que eu falei para vocês, a toxina é um recurso, não é tão barato, mas está dando tudo certo por enquanto. E também, para quem tem interesse do workshop, também a gente vai ficar muito feliz com a presença, a gente está fazendo um momento bem especial para todo mundo.
Então, vou te pedir para fazer o convite para quem está assistindo, para se inscrever e saber mais informações também. Pronto, para você que tem interesse, que é do profissional, que trabalha com a toxina, que quer aprender um pouquinho sobre esse olhar da funcionalidade da toxina botulínica, nós vamos fazer um workshop no dia 18 de maio, vão ser 4 palestrantes. Então a gente vai deixar aqui o Instagram do projeto, então para você que tem interesse, por favor, vai nos ajudar muito e a gente mostrar um pouquinho da nossa experiência. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. A gente deseja sucesso ao projeto, a vocês, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu agradeço o espaço e todo o carinho de vocês. E o Instituto Atlântico abriu a segunda turma da formação estratégica em design de futuros. Sobre as inscrições e muito mais, eu converso com Débora Carreiro, gerente de projetos do Instituto Atlântico. Débora, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Elaine. O prazer é todo nosso. Em nome do Instituto Atlântico, eu quero agradecer por estar aqui com vocês hoje na TV Otimista. Débora, falando sobre esse programa, fala um pouco para a gente das inscrições, né? Como é que está sendo feito? Já estão abertas, é isso? Exatamente. As nossas inscrições iniciaram ali em março. Já é a nossa segunda turma nesse ano que nós estamos realizando. A turma de Design de Futuros foi um sucesso na primeira edição, feita em janeiro, muito correspondente para pessoas que têm o objetivo de acelerar a sua carreira. E aí, nesse caso, quais são os pré-requisitos? Quem que pode participar? Bom, o perfil das pessoas convidadas a fazer essa capacitação são profissionais que trabalham com planejamento estratégico, são profissionais, muitas vezes, do RH, que dá um suporte no desenvolvimento desse plano estratégico organizacional de longo prazo. Também líderes e gestores de projetos que fazem a visibilidade de cenários sustentáveis para as organizações, como também os próprios empreendedores que querem entender como que podem trazer sustentabilidade para os seus negócios no futuro. E sim, também cabem aos designers e identificadores de tendências para o mercado. Certo. E nesse caso, Débora, qual é a proposta? O que vai ser colocado? Como é que faz com relação a esse projeto como um todo? Como é que vocês pensaram esse projeto para colocar em prática? Perfeito. O curso de Design de Futuros, ele foi pensado num formato online, dentro de 40 horas aulas, em 3 semanas a 4 no máximo. O aluno tem a possibilidade de adquirir um conhecimento totalmente diferenciado no mercado, onde a gente traz assuntos conectados muito à tecnologia e inovação de ponta e que estão na pauta do curso de Design de Futuros. Lá dentro, eles vão trabalhar todo um ferramental que vai possibilitar eles traçarem tendências, cenários favoráveis, backcasting de como pode funcionar as organizações e como esses futuros podem ser estruturados antecipadamente. E nesse sentido, como é que está sendo o trabalho de vocês também no Instituto como um todo? O Instituto Atlântico, ele atua já há mais de 20 anos no mercado, ele é referência desde 2008 no uso de métodos ágeis. Para quem não sabe, o Instituto Atlântico é um instituto de ciência e tecnologia. Nós ofertamos para a sociedade soluções tecnológicas e científicas. O Instituto, ele em 2009 foi reconhecido pela primeira ICT, pelo Prêmio FINEP de Inovação. Em 2012, nós fomos reconhecidos em prêmio internacional como uma das 10 melhores práticas de construção de ecossistema de inovação. Para você ter ideia, o Instituto hoje conta com mais de 700 colaboradores, um índice de confiança dos nossos clientes em 96%, o índice de satisfação dos nossos colaboradores em 90%. E nesse movimento de diversificar e levar ao propósito, o Instituto Atlântico criou o Atlântico Avante, que é a nossa unidade educacional, essa unidade que tem a ideia de acelerar a carreira de profissionais que querem estar despontando a sua carreira nos segmentos de tecnologia, de inovação e de gestão nos próximos anos. E no caso, capacitações como essa já preparam a pessoa para o mercado de trabalho, né? Ela já vai com o que a mais, né, para o mercado. Exatamente. E saiu um estudo, alguns anos atrás,
que os próximos anos, a estimativa é que a gente tenha cerca de 700 mil vagas abertas conectadas ao mercado de tecnologia. Então, sem dúvida, o profissional que hoje está ali se preparando com todas essas habilidades técnicas, habilidades de soft skills e hard skills, eles vão, por meio dessas informações, se destacar e ser mais reconhecidos no mercado de trabalho. E isso, consequentemente, Elaine, impacta mais a nossa sociedade, porque eleva o nosso movimento aí de intraempreendedorismo, de empreendedorismo e o próprio aprendizado e educação da sociedade como um todo. Teve a capacitação agora em janeiro, né? Também teve uma turma que foi formada. Como é que está essa turma atualmente? Essa turma, ela inclusive vai participar daqui a um mês de um workshop pós essa primeira realização, onde nós vamos exatamente fazer um bate-papo ali muito construtivo, muito de aplicação do que eles já colocaram. Nas nossas redes sociais vocês conseguem encontrar muitas referências e depoimentos deles, né? Foi uma turma de altíssimo nível, onde a gente encontrava empreendedores, professores, profissionais que viram o valor dessa capacitação já acontecendo nesses meses seguintes. Essa turma, inclusive nós temos mentores, 2 mentoras que vão estar presentes já nessa turma que vai se realizar agora no mês de junho. Que bacana, né? Essa oportunidade como essa, assim, para poder se capacitar, né? A gente está falando de diferenciais competitivos, né? De formação. Quando vocês recebem, né? Formalizam um curso como esse, né? Pensar a grade, pensar quem vai fazer parte, né? Como é que vai ser proposto. Vocês têm um bate-bola com quem já participou, com profissionais da área, para entender esse mercado, as necessidades que estão acontecendo? Toda certeza, né? O Atlântico Avante, a própria unidade educacional, ela surgiu por meio de uma demanda de mercado muito grande, uma demanda de mercado de ter profissionais que tenham a consciência de como usar a tecnologia e inovação ao seu favor. E nesse sentido foram ouvidos clientes, foi feito todo um trabalho de business plan, de escuta ativa dos perfis e das pessoas que faziam parte desse tipo de capacitação. Em seguida, também foram envolvidos muitos professores e profissionais da área. A exemplo do profissional que vai conduzir esse curso, que será o professor André Guerra. Ele é desenhista, ele é mestre em design estratégico e de futuros e sustentáveis pela ESPM. Ele é professor de mestrado por lá, e ele também participou de um projeto super importante, que é o projeto do Porto Digital, onde houve a construção de um planejamento dos 500 anos de Pernambuco. Então, é uma pessoa de super know-how, que tem extremamente ferramentas e consciência para trazer aí um conhecimento diferenciado para esses professores. Ele participou de toda a criação da ementa, de toda a criação da experiência e está acompanhando, inclusive, a turma posterior à execução que já teve de janeiro. E no caso dessa capacitação especial, as inscrições ainda estão abertas, né? Quando é que começam as aulas e vai até quando? Bom, eu diria que essa é a grande oportunidade, porque as aulas iniciam dia 11 de junho, dessa nossa segunda turma. Nós já estamos com as últimas vagas, se encerrando no dia 21 de maio. Então, para quem tem o interesse, pode entrar na nossa rede social, que é o @avante.ia, ou no nosso site, que é o atlanticoavante.com.br. Lá você encontra a referência desse curso. Lá, inclusive, para quem é telespectador da TV Otimista, nós vamos ofertar a possibilidade de um desconto de 15% em cima do valor que nós estamos realizando. Basta colocar no cupom OTIMISTA15OFF e ele vai poder aí ganhar uma capacitação já com a bonificação inicial e ter a possibilidade de acesso de um conteúdo já online gravado com o professor e em seguida, a partir do dia 11 de junho, vivenciar as aulas ao vivo e as mentorias. Pois é, eu vou deixar agora, para a gente encerrar, para você dar as últimas informações com relação à inscrição, às aulas, horário, se é online, se é presencial, fique à vontade. Perfeito, muito obrigada, Elaine.
Então, eu quero deixar aqui para quem está ouvindo a gente a importância de você, nesse momento, olhar para a tua carreira e a possibilidade de você investir no teu futuro muito melhor, muito mais adequado e alinhado com o que o mercado está oferecendo. A formação de design de futuros, ela sem dúvida vai trazer um diferencial no seu currículo, na sua empregabilidade, dentro do seu ambiente de trabalho. E para você que se interessou, entre no nosso site atlanticoavante.com.br ou na nossa rede social @avante.ia. Nosso curso de design de futuro vai estar lá. Dentro da nossa rede social, na link na bio, já está o curso. Você pode entrar, colocar suas informações, automaticamente o nosso time já entra em contato com você para fazer esse fechamento. É uma turma que um valor que pode ser pago em até 12 vezes, facilitando isso. Você ainda pode utilizar da oportunidade desse cupom que nós estamos oferecendo de desconto, que é o Otimista 15 Off. Aí, final de junho, você sai com uma certificação em design de futuros e pronto para rampar na sua carreira. Joia. Acho que esse é o recado final, Elaine. Que super dica aí. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.